Bom dia. Você já acordou e percebeu que seu coração simplesmente não tem mais forças para crer como antes? Talvez você ainda vá à igreja. Talvez você ainda sussurre orações antes de dormir. Talvez você ainda leia a palavra, mas ultimamente parece apenas palavras, sem faísca, sem chama, apenas cumprindo a tarefa, enquanto por dentro você está se consumindo lentamente. Você não queria que isso acontecesse. Você não planejou se afastar, mas em algum lugar ao longo do caminho, a fé se aquietou. A esperança se tornou difícil e Deus começou a parecer distante. Em algumas manhãs, você acorda e se pergunta: é normal se sentir assim? Deus está decepcionado comigo? Você quer crer, mas a vida o desgastou. Você quer confiar, mas o silêncio tem sido alto. Você quer ficar perto de Deus, mas sente que está por um fio. Se é aí que seu coração está esta manhã, você não está quebrado. Você não é um fracasso. Você é humano. E você é visto. Porque mesmo nos momentos em que sua fé mal vacila, Deus não se move. Ele ainda está perto, ainda observando, ainda perseverando. Então, antes de começarmos este dia, eu te convido. Respire fundo, não apenas com os pulmões, mas com a alma. Expire o peso que você tem carregado e inspire esta verdade. Você não precisa perseguir Deus. Ele já está aqui. Vamos voltar, não em perfeição, mas em honestidade. Não em força, mas em rendição. E encontrar aquele que nunca te abandonou. Você já sentiu como se sua fé estivesse escapando por entre os dedos? Você ainda acredita em Deus, mas ultimamente parece mais difícil senti-lo. Você tenta adorar, mas seu coração parece entorpecido. Você quer orar, mas as palavras não vêm. Você tenta confiar, mas a dúvida parece mais forte que a esperança. Você olha para os outros ao seu redor e se pergunta: por que é tão fácil para eles? O que há de errado comigo? Mas deixe-me dizer algo gentilmente. Você não está sozinho. Você não é o único que já sentiu que estava perdendo o controle da fé. Até mesmo os heróis da Bíblia, homens e mulheres que viram milagres, que ouviram a voz de Deus, tiveram momentos em que se sentiram distantes dele, momentos em que se sentiram fracos, momentos em que questionaram, momentos em que simplesmente estavam cansados. E naqueles momentos, o que os sustentava não era a própria força, mas o caráter inabalável de Deus. Porque aqui está a verdade. Sua fé pode oscilar, mas a fidelidade de Deus não. Ele não está observando você de longe, de braços cruzados. Ele não está decepcionado com seu cansaço. Ele não está avaliando sua fé como um teste. Em vez disso, ele está se aproximando. Ele está sussurrando. Mesmo agora, eu estou aqui. Ele está lembrando você de que o amor dele não é merecido, é dado. Não porque você é forte, mas porque ele é bom. Deixe esta verdade ancorar seu coração hoje. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13, NVI. Leia novamente, devagar. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo quando suas mãos se soltam, as dele nunca se soltam. Mesmo quando o seu fogo se apaga, ele mantém a luz acesa. Porque ele não é fiel apenas quando você está forte. Ele é fiel especialmente quando você está fraco, porque é assim que ele é. Então, se a sua fé estiver frágil esta manhã, não tenha medo. Você não está desmoronando. Você está caindo nos braços daquele que nunca muda. Vamos levar essa verdade conosco, enquanto nos aprofundamos na reflexão. Seja honesto consigo mesmo. A fé nem sempre é forte como uma rocha.
Às vezes, é como uma vela frágil, queimando com cada vento da vida. Você nem sempre perde a fé em um grande evento. Às vezes, ela se esvai lenta e silenciosamente. Você ainda vai à igreja, ainda lê a Bíblia, ainda frequenta pequenos grupos, ainda ora. Mas honestamente, há dias em que você faz essas coisas por hábito. As letras não tocam mais seu coração. As orações se tornam secas. Você lê a Bíblia, mas nada se anima em seu coração. Você começa a se perguntar: Deus ainda está aí? Eu realmente acredito? Ou estou apenas agindo como um crente? Você não quer que ninguém saiba que você está vacilando, porque você é quem sempre encoraja os outros. Você é quem ainda ora pelos outros. Você é quem estava em chamas por Deus. Mas agora você é apenas cinzas. Talvez você tenha tido períodos de poder, períodos em que orava e os céus se abriam. Mas agora, você está em silêncio. E nesse silêncio, você começa a se sentir distante, até culpado. Como posso ser cristão e me sentir assim? Mas sabe de uma coisa? Não há nada de errado em se sentir fraco na fé. Não há vergonha em fazer perguntas. Deus não tem medo das suas dúvidas. Ele não se surpreende quando você se sente desanimado ou sem forças. Você não é a primeira pessoa a se sentir assim. Davi escreveu nos Salmos: Meu Deus, por que me abandonaste? Por que não me respondes quando gemo? Jeremias clamou: Tu me enganaste. Até Jesus na cruz clamou: Meu Deus, por que me abandonaste? Veja bem, a fé não é uma força constante. Fé é escolher permanecer, mesmo quando você não a sente mais. Fé é ousar dizer a Deus: Deus, não sei onde estás, mas ainda quero crer que estás perto. Fé é sussurrar: Deus, ajuda a minha incredulidade. Mesmo quando tudo o que você consegue fazer é suspirar, mesmo quando a única oração que você tem é: Deus, estou cansado. Deus está ouvindo. Ele não pede que você lhe dê um fogo ardente. Ele só quer que você traga uma faísca, e Ele cuidará disso. Quando sua fé enfraquecer, lembre-se: Deus não muda porque você muda. Ele não se torna menos fiel só porque você está se sentindo seco. 2 Timóteo 2,13 diz: Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Este versículo é uma das promessas mais maravilhosas de toda a Escritura. É mais do que apenas uma declaração reconfortante. É uma verdade sobre o caráter imutável de Deus. Mesmo que você fale, duvide ou vacile, Ele permanece fiel, porque a fidelidade dele não depende de você, depende dele. Veja Pedro, um dos exemplos mais vívidos. Pedro certa vez declarou: Mesmo que todos os homens o abandonem, eu nunca o abandonarei. Mas poucas horas depois, ele negou Jesus 3 vezes, não diante dos líderes judeus, mas diante de uma criada. Ele estava com medo, ele falhou. No entanto, quando o Senhor ressuscitou, ele não veio a Pedro para repreender. Ele veio para restaurar. Ele perguntou 3 vezes: Você me ama? E após cada resposta, ele não apenas perdoou, mas também deu uma comissão: Apacenta as minhas ovelhas. Deus não se ofende com as suas falhas. Ele não retira o seu chamado só porque você está passando por um período de cansaço. Ele vê mais profundamente do que você percebe. Talvez lhe reste apenas um vislumbre de luz, mas Deus não apagará essa luz. Ele soprará vida nela. Ele é aquele que não quebrará a cana rachada, nem apagará a mecha fumegante. Isaías 42:3. A Bíblia ensina que a fé não se mede pela sua voz, não com grandes emoções ou gestos grandiosos, mas com persistência silenciosa,
quando você escolhe se voltar para Deus mesmo assim, mesmo quando estiver confuso, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando tudo o que você puder fazer for sentar-se em silêncio e dizer: eu não entendo, mas ainda estou aqui. Ele vê, ele valoriza isso, e ele não deixará sua fé frágil murchar. Então, se sua fé está fraca esta manhã, saiba que você não precisa fingir. Você não precisa agir como se estivesse bem. Você não precisa se forçar a acreditar. Deus não ama uma versão perfeita de você. Ele te ama, mesmo quando você está cansado, confuso e sem energia. Talvez você tenha orado o dia todo e nada mudou. Talvez você tenha chorado no meio da noite e ninguém sabe. Talvez você esteja se sentindo solitário, vazio e perdido. Mas você não está sozinho. E o melhor de tudo é que você não precisa fazer nada grande para se voltar para Deus. Apenas um sussurro: Senhor, eu ainda preciso de Ti. Apenas uma pequena abertura. Eu não sinto nada, mas ainda assim venho a Ti. Apenas segure uma faísca. Ele soprará vida nela. Comece de forma simples. Reserve 5 minutos esta manhã, não para orar perfeitamente, apenas para ser honesto. Escreva como você se sente. Não esconda. Seja honesto com Deus. Leia 2 Timóteo 2,13 novamente e lembre-se: Tu és fiel. E se você não sabe orar, diga: Senhor, sinto-me longe de Ti, mas ainda quero estar perto. Deus não precisa de espetáculo. Ele precisa de honestidade. E quando você se aproxima dele com um coração sincero, mesmo um coração cansado e cheio de dúvidas, ele se aproximará de você. Acredite nisto: a fé não é um sentimento temporário. A fé é uma escolha. Escolher retornar àquele que nunca te abandonará. Então hoje, mesmo que você tenha apenas uma pequena luz, mesmo que seu coração esteja vazio, mesmo que sua mente esteja cheia de confusão, apenas venha a Ele. Como uma criança correndo para casa, não importa há quanto tempo ela esteja perdida, Deus está esperando por você, e Ele nunca o abandonará. Dear Jesus, I come to you with trembling hands and an uncertain heart. Sometimes I don't know what I'm feeling. Sometimes I wonder, have I gone too far? Is my faith now just words, not a living flame? But Lord, I'm still here. I'm tired of pretending. I miss you. I miss the feeling of being close to you. Please take what's left of my faith, however small, and breathe life into it again. I admit, I've doubted, I've questioned, I've felt numb, but I don't want to stay that way. I want to feel again. I want to trust again. I want to come back to you. Please help me come back, even if it's just one slow step. Help me to whisper yes to you, even when my heart is aching. I don't need to be strong. I don't need to be perfect. I just need you. Please be close to me. Please be true to me. Please be strong in my weakness. Rekindle the flame of faith, even if it's just a small spark. I believe that you are faithful, even when I'm not. Thank you for never abandoning me. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Mesmo quando sua fé parece estar desaparecendo, o amor de Deus por você ainda está ardendo. Você não precisa consertar sua fé hoje. Você só precisa aparecer e deixar a graça te segurar. Mesmo quando você não consegue ver o caminho a seguir, Ele ainda caminha ao seu lado. E mesmo quando você não se sente forte, a força dele é suficiente para vocês dois. Então respire fundo. Que hoje seja um dia em que você ande com Deus, não apenas para Deus. Ele não está pedindo uma fé perfeita, apenas um coração disposto.
E se tudo o que você pode fazer hoje é sussurrar, ajude-me a crer, isso é suficiente. Se esta oração o encontrou em um momento de fraqueza, talvez outra pessoa também precise dela. Passe adiante. Deixe outra pessoa saber. Ela não está perdendo Deus. Ele ainda está aqui,